Salve fiel, tudo certo? Voltamos aqui hoje para gravar esse vídeo aqui. Estamos voltando aqui depois do pós-jogo contra o São Paulo, né? Nossa última partida no Campeonato Brasileiro. Tô gravando aqui na quinta-feira, daqui a pouco, tô gravando aqui quase 4 da tarde. Daqui a pouco tem Corinthians e Barra pela volta da Copa do Brasil na Neoquímica Arena. A gente vai dar uma passadinha para falar um pouco desse jogo. O pós-jogo só deve sair amanhã, depois da partida. Só devo postar amanhã de manhã. Mas eu quero falar de alguns outros assuntos aqui, pretendo até não me alongar muito, é, mas eu quero falar sobre duas coisas, basicamente. A primeira, quase agora, um pouco mais cedo, saiu uma notícia de que os Gaviões da Fiel, as lideranças dos Gaviões, se reuniram com o Memphis Depay, no hotel em que o Memphis reside, né? Rosewood, alguma coisa assim, não sei o nome do hotel de certo. E também não vou gastar meu inglês feio aqui. É, mas enfim, se reuniram para pedir explicações, entender por que que o Memphis ainda não voltou a jogar pelo Corinthians, tanto tempo parado, tantas datas desencontradas, cada hora um jornalista divulga uma coisa, era para voltar contra o Penharol, era para voltar contra o Santa Fé, era para voltar contra o São Paulo, era para voltar hoje contra o Barra, também não vai voltar, tantas datas dadas e não volta nunca. Então eles foram cobrar isso do Memphis. E detalhe, né? Informação do Luiz Fabiani, que é um dos setoristas mais bem informados do universo Corinthians ali. O Memphis que pediu essa reunião para se explicar. Isso é importante, mas chegando lá os caras deram uma cobrada nele. Eu acho super justo também, porque assim, já tá demorando demais, né? E a falta de transparência incomoda o torcedor, mas vindo do Corinthians a falta de transparência não surpreende, né? Mas enfim, ele basicamente alegou que tá no final da transição mesmo, que tá quase para voltar praticamente. A última notícia que saiu foi de que havia saído anteriormente que ele ia voltar hoje contra o Barra. Depois saiu que não ia rolar contra o Barra e também contra o Botafogo não rolaria por ser sintético, ser arriscado ele voltar no sintético, não sei o quê. Então, me leva a crer, pelo menos, interpreto eu, de que contra o Penharol no meio da semana que vem, na quinta rodada da Libertadores, ele esteja à disposição novamente. Mas não sei, quem sabe não pinta contra o Botafogo, o fato é que hoje ele não vai estar à disposição. Ele basicamente falou que está no final da transição ali, que de fato houve alguns erros ali nesse meio da lesão dele, que agravaram a lesão, mas que agora de fato está para finalizar e ele está para voltar. Falaram também, virou assunto, perguntaram para ele sobre a intenção dele de ficar no clube, não ficar, se ele queria ou não queria, como que ele enxergava essa situação. Ele expressou que ele tem muito desejo em permanecer, que ele quer muito ficar, que ele tem planos para jogar Libertadores pelo Corinthians, enfim, ele já reafirmou para os caras na reunião de que ele reafirmou para os caras que tem intenção de abrir mão das regalias do contrato dele, abaixar o valor do contrato para ficar, porém que ainda não evoluíram essas conversas, que seria até importante o Corinthians chamar ele para uma conversa respeitosa, amistosa e amigável ali, para resolver essa situação, que ele quer muito ficar, ele abre mão de muita coisa para ficar. Só que até agora o Corinthians o que aparenta, né, e o que os Gaviões aparentemente deixam no fim da nota, passando essa informação dessa reunião, é de que agora eles vão em cima do Corinthians. Por que que não foram renovar ainda? Porque eles também entendem, assim como eu também entendo, acho que a maioria da torcida entende, que o Memphis é uma peça fundamental no projeto de reestruturação do Corinthians, nessa volta do Corinthians a ganhar títulos importantes, enfim. E aí fica o questionamento, por que não foram até agora, de fato, de maneira efetiva, iniciar uma conversa de renovação com o cara que já tá deixando claro que quer renovar? Fica o questionamento. E também o Memphis não é bobo, né? Se ele convocou, se foi de fato ele, eu confio muito na informação do Luiz Fabiano, se foi de fato ele que convocou, que chamou os caras para conversar, ele não é bobo. Ele também foi chamar os caras para se explicar e falar: olha, eu quero ficar, vocês agora têm que cobrar a diretoria aí, que não tá me chamando para renovar. Então, senhor Osmar Stabile, senhor Marcelo Paes, ficar falando toda hora por aí que vocês querem renovar com o cara, não adianta, vocês têm que chamar o cara para renovar de fato e começar as conversas. Coisa que aparentemente não tá andando ainda de forma efetiva. Outro assunto. O assunto principal do vídeo era esse, na verdade. Aí saiu essa notícia do Memphis, eu achei importante falar também.
Bom, já deve estar todo mundo sabendo que domingo o Corinthians, o Santos vai jogar como mandante na Neoquímica Arena. Sei que não é a primeira vez que acontece, já aconteceu em 2024 na gestão do Augusto Melo ainda, com o Osmar Stabile já aconteceu também no começo desse ano no Campeonato Paulista, e vai acontecer novamente no domingo. Cara, isso já foi falado, já virou um debate na torcida, já até um negócio meio, como posso dizer, meio manjado, assim, meio ultrapassado o assunto, né? Tanto é que já é a terceira vez o torcedor nem tá reclamando mais. Mas, cara, eu não consigo não deixar registrado aqui o meu repúdio a isso. Porque, cara, na boa, pra começar, vamos lá. Não tem nada a ver com o assunto, eu tenho minha opinião pessoal sobre isso, mas as informações que são passadas é de que o Santos fazia questão de jogar na Neoquímica Arena justamente no domingo, porque no dia seguinte, na segunda-feira, tem a convocação para a seleção. O Santos queria dar um grande palco ao Neymar para que ele pudesse brilhar, talvez no jogo de domingo, e encantar os olhos do Ancelotti e fazer ele ser convocado para a Copa. Eu tenho opinião sobre se o Neymar deve ir ou não, que não vem ao caso aqui do vídeo, mas posso até falar aqui, eu sou a favor sim dele ir, mas não para ser titular, não para ser camisa 10, enfim, para ser um jogador do grupo ali, porque o Neymar é o jogador mais diferente que a gente teve nos últimos anos aí do futebol brasileiro, talvez o último, isso é um fato, independente das escolhas erradas que ele tomou na carreira, das coisas extracampo, enfim, ele é um craque, o último craque que o Brasil teve. Mas isso não vem ao caso, o fato é, minha opinião, eu já acho bizarro o Santos ser subserviente, o Santos servir ao Neymar, o Santos ir atrás de um grande palco para o Neymar ter a chance de jogar a Copa. Eu já acho isso bizarro, mas aí é problema do Santos e do Neymar. O Corinthians ceder esse palco, é sério, é sério. O Santos ainda tem aquela, é o clube do cara, tipo assim, vai ajudar o cara. Se o cara for convocado, vai levar o nome do Santos para fora do país, pra Copa do Mundo, enfim. E o Corinthians vai ganhar o que com isso, cara? É sério, de verdade, já falei aqui, pra mim ele tem que ir. Não como principal jogador, mas não vem ao caso isso. Pra mim ele tem que ir, pronto. Mas o Corinthians não tem que se meter pra ajudar o cara de alguma forma. Não é papel do Corinthians fazer isso. Ah, mas o Corinthians não tá fazendo isso pra ajudar, tá fazendo isso porque o Santos pediu pra alugar o estádio. Tá bom, vamos lá. Quem defende essa ideia fala que não tem nada a ver, que tá alugando, tá ganhando dinheiro ainda com o aluguel, verdade. Verdade. Tá ganhando ali, vai ganhar o quê? Uns 500 mil reais? Chuto que é em volta disso. Nada muito mais, nada muito menos que isso, se for menos ou mais. Se quebrarem alguma coisa, o Santos vai pagar. É verdade. Tem razão. Então por que você não quer? Não quero. Simples assim, porque pra mim dignidade não tem preço, ainda mais por um valor tão irrisório quanto esse, de 500 mil reais pra um clube de futebol. Isso pra um clube de futebol é nada. A gente passou uma vida inteira sendo zoado de maneira errônea e que o Corinthians não tinha estádio. A torcida do Santos fazia parte disso, é um dos nossos rivais aqui do estado. Eu moro na Baixada Santista, eu convivo com os santistas e eu sei como é isso. Aí agora a gente vai dar o prazer dos caras jogar no nosso estádio. De verdade, eu posso ser muito rancoroso, muito ruim de coração, mas não, pra mim não. Vai jogar na sua várzea do seu estádio. Vai jogar no seu estádio capenga, cair aos pedaços. Vocês não zoaram a vida inteira que a gente não tinha estádio? Tudo bem, vocês podem falar, olha como o mundo girou. Zoavam que a gente não tinha estádio, não tinha casa, não sei o quê. Agora fazem de tudo pra jogar na nossa casa, que é a melhor de todas. Verdade, isso é incrível. Mas aí, desculpa, eu sou ruim. Eu sou uma pessoa ruim, então. Porque eu não aceito, eu não queria. Ah, mas o Corinthians também já alugou, o Santos emprestou a Vila Belmiro pro Corinthians jogar contra o Bahia, pra ter mais tempo de descanso pra jogar a final da Supercopa. É verdade. E posso dar minha opinião sincera sobre isso? Pra mim, pessoalmente, individualmente, foi ótimo. Eu consegui chegar em 20 minutos pra ir pro jogo. Eu fui nesse jogo, o Corinthians perdeu de 2-1 pro Bahia de virada na Vila Belmiro, jogando como mandante. Pra mim foi maravilhoso. Eu consegui individualmente em 20 minutos voltar pra minha casa. Agora, vamos falar num geral, pelo lado do Corinthians, que é o que tem que ser enxergado. Foi ridículo. Foi ridículo. O Corinthians só tomou prejuízo com isso. Deixou de jogar para um estádio de 50 mil pessoas, que é o dele, um estádio moderno, para jogar no estádio capenga, que cabe 3 vezes menos que isso, ou até menos. E perdeu o jogo. Tudo bem, não vamos falar aqui que perdeu o jogo, porque não jogou em Itaquera. Mas de fato contribuiu.
A torcida não gostou. Nos arredores do estádio, os torcedores estavam do meu lado no jogo, todo mundo detestou jogar ali. Não comporta a torcida do Corinthians aquele estádio. Não comporta. É aí por causa que o Santos emprestou, a gente tem que devolver a boa ação, enfim. Eu não gosto dessa ideia, não gosto dessa ideia. Muita gente também pode argumentar, o Corinthians por muito tempo jogou no Morumbi, todos os times de São Paulo jogavam no Morumbi. É completamente diferente. Para começar, o Morumbi emprestar ou não é problema da torcida do São Paulo, não é problema meu. Mas de fato, todo mundo já jogou no Morumbi, principalmente o Corinthians. Inclusive a gente tem que agradecer ao São Paulo por fazer um estádio pra gente, pra nossa torcida lotar, pra ter o maior público, pra ter mais vitória que eles lá, pra ser campeão lá, pra ser nosso salão de festas. Muito obrigado, São Paulo Futebol Clube, nosso eterno freguês aí. Mas tirando a zoação de lado, é diferente, eram outros tempos, já começa por aí, eram outros tempos. O Morumbi, antigamente, os relatos, eu não era nascido, mas não era tão visto assim como o estádio do São Paulo, era visto como o estádio de todo mundo jogava ali. O presidente do São Paulo, na construção do estádio, ele diz, não sou eu que estou falando, zoando não, ele diz que é um estádio para comportar torcida grande como a do Corinthians. O Corinthians jogar. Ou seja, é um estádio que já foi construído pensado nisso. A Neoquímica Arena não foi. Não foi. Ou seja, eu só quero deixar aqui a minha revolta e a minha crítica, a minha opinião. Tudo bem, você discordar, você pode achar, o clube vai ganhar dinheiro, não tem nada a ver uma coisa com outra, beleza, respeito a sua opinião, mas eu não consigo aceitar, eu não gosto dessa ideia do Santos jogar lá, tanto o Santos quanto qualquer outro clube. Já alugou pro Flamengo, já alugou pro Bragantino, até pro Bragantino eu não gostei na época. Foi em 2023, na Copa Sul-Americana, que eles enfrentaram o América Mineiro, se não estiver enganado. Eu não gostei da ideia, não gostei. Tudo bem, não teve tanto barulho quanto é pra enfrentar com um rival. Não gostei da ideia. Também não gostei quando foi pro Flamengo. Eu acho bizarro. Os caras viveram a vida inteira zoando que a gente não tinha estádio e agora que a gente tem, a gente vai emprestar pra eles jogarem, porque o deles é uma merda. Problema de vocês, mano. Problema de vocês. Joga na espelunca de vocês, cara. Vocês não se orgulharam tanto de ter aquele lixo por tantos anos? Então agora joga nesse lixo. Eu penso dessa forma. Talvez eu seja rancoroso. E outra coisa, que nem eu falei. O Corinthians não vai perder nada com isso. Só tem a ganhar que é, sei lá, 500 mil reais, 400 mil reais, 600 mil reais, sei lá quanto é. Mas é por volta disso. Ok. O Corinthians tem literalmente um museu, um acervo de camisas históricas do clube no setor oeste. Tudo bem, tudo que se quebrar em banheiro, pichação, o Santos vai pagar. Mas qual seria o preço de danificarem uma camisa daquela do clube histórica? Não sei, vai que tem um idiota. Tem um estádio que vai ter 50 mil pessoas, provavelmente, não sei se o Santos vai lotar o estádio, mas se tiver 50 mil pessoas, por que não pode ter um idiota pra fazer uma merda daquela? Aí vai fazer o quê? Santos, paga uma camisa usada pelo Basílio em 77 pra mim? Isso não tem preço. Isso não tem preço. Vale a pena correr esse risco por 500 mil reais? De verdade, é esse o preço do Corinthians pra isso? O preço de arriscar a história do clube de ser danificada ali? E outra coisa, que nem eu falei, o Santos vai pagar qualquer dano que tiver. Mas pra quê, né? Pra que dar o gostinho dos caras de ir lá cantar zoando a gente no nosso estádio, chamar de arena do governo, ir lá pichar com provocações a nós? Tipo assim, beleza, os caras vão estar passando vergonha, a gente sabe disso. Mas pra que desse gostinho? Pra que fazer algo que só vai dar munição, digamos assim, pros caras? Sei lá. Por causa de 500 mil reais. É esse o preço do Corinthians. Como eu falei, dignidade não tem preço, ainda mais por um preço tão vagabundo desse. Essa é a minha forma de pensar. Queria deixar aqui registrada essa minha indignação, essa minha reprovação a essa atitude da diretoria do Corinthians. Eu já tinha feito com o Augusto Melo, o Osmar Stabile já fez também esse ano e vai fazer de novo. E ainda mais com essa situação do Neymar aí, que deixa pra mim tudo pior ainda. Já acho bizarro o Santos, como instituição, ajudar o Santos servir ao jogador para ajudar ele. Já acho bizarro. Mas aí é problema do Santos e dele, não é problema nosso. Mas aí o Corinthians também ser o doador, quem vai alugar o estádio para ter esse grande palco para ele, acho bizarro. De verdade, acho lamentável. Enfim, eu acho lamentável, abomino, para mim é repugnante essa ideia. Abomino 100% essa ideia, pro Santos e para qualquer outro clube. Principalmente um rival como o Santos. Enfim, vamos passar rapidamente aqui pelas notícias de Corinthians e Barra, que vai ter daqui a pouco.
Basicamente, o que a gente tem pra falar é a provável escalação. O Corinthians vai quase todo reserva. Hugo Souza no gol, a provável escalação divulgada pelo Meu Timão e pelo GE. Hugo Souza no gol, Pedro Milans na lateral direita, André Ramalho e Gabriel Paulista. O Gabriel Paulista vai jogar porque ele tá suspenso do Campeonato Brasileiro, então ele já não vai jogar no domingo. Então ele vai jogar hoje, e aí domingo ele já vai descansar. Angileri na lateral esquerda, Alan e André na dupla de volante, o André voltando ao time aí. Labiade, Dieguinho, Pedro Raul lá na frente. E aí a única dúvida, no GE eu vi que deveria ser o Breno Bidon, aberto do lado direito. O que eu acharia errado. Pra mim, tem que poupar todos os titulares possíveis. Jogar só o Hugo e o Gabriel Paulista, porque já não vai jogar no domingo. O Breno Bidon não há necessidade de jogar. Mas no meu timão, tá, que é o Caio César. Eu iria de Caio César, que é um bom jogador também. E aí já descansaria o Bidon. Basicamente é isso. Daqui a pouquinho, daqui algumas horas, tem Corinthians e Barra. A gente só não pode perder o jogo que a gente se classifica. Jogar em casa, o empate é nosso. E é isso. E o Corinthians tem time pra ganhar, mesmo com esse time reserva. O time do Barra é bem limitado, bem abaixo. E vamos jogar em casa. Bom, amanhã a gente volta com o pós-jogo de Corinthians e Barra pra falar do resultado, do que aconteceu nessa partida de daqui a pouco. Fechou? Valeu, fiel, tamo junto. Vai Corinthians sempre. Se inscreve e deixa o like, já esquecendo de novo. Valeu.